E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, e hoje é aula de filosofia, quinta-feira maravilhosa, para a gente falar de Blaise Pascal, filósofo da modernidade. Então, da modernidade não, da moderno. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ajuda o canal a crescer curtindo esse vídeo, se engajando, deixando aqui nos comentários as suas opiniões, críticas e tudo mais. Tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia. Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo na data que ele está saindo ou próximo da data, no dia 12 de outubro de 2019, sabadão agora às 14 horas, a gente vai fazer uma live de revisão de história geral para o Enem. Não percam, tudo bem? Então vamos começar a falar sobre Blaise Pascal. Blaise Pascal é um filósofo francês moderno, mas ele não era só filósofo. Na verdade, ele era muito conhecido, eu acho que até mais conhecido, por ser um matemático, um físico, um inventor também. E ele era um teólogo. Acho que ele era mais conhecido pela questão da matemática. O pessoal que estuda muito exata sabe bem de Pascal. Mas hoje a gente vai falar, logicamente, no sentido filosófico. E tem um detalhe que é muito importante, que define a obra filosófica do Pascal, que é o cristianismo. Ele era um filósofo do século XVII, cristão, tá? Isso a gente vai perceber aqui, a gente vai ver nessa aula como que isso vai funcionar dentro da sua teoria, dentro da sua obra, certo? E ele era um cristão crítico ao racionalismo, que é outro ponto importante que a gente vai perceber ao longo dessa aula também. Pois bem, primeiro vamos falar dessa parte do cristianismo, para vocês entenderem o contexto. O Pascal, ele era convertido ao jansenismo. E o que é o jansenismo? É uma doutrina moral religiosa, até mesmo política, criada por um bispo holandês chamado Cornelius Jansenis, tá? Que puxa do cristianismo, está dentro do contexto cristão, certo? Que tenta, em linhas gerais, aqui o que a gente precisa entender sobre o jansenismo para poder entender o Pascal, é que o jansenismo ele tenta fazer uma releitura crítica à obra de Agostinho de Hipona, lá do século V depois de Cristo. A gente já teve aula aqui sobre o Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, tá? Para quem quiser chamar assim. E ele tenta fazer uma releitura crítica da obra de Agostinho de Hipona ou de Santo Agostinho. Em que sentido? Eles tentam, em linhas gerais, a gente entende que o jansenismo ele tenta pegar uma predestinação proposta por Agostinho, e a gente vai entender isso muito bem na obra do Pascal, entender que existe uma predestinação, que o fim é Deus, certo? Que o resultado de tudo é Deus, a origem, o meio e o fim está em Deus. Deus é o criador do tempo e do espaço, do passado, do presente e do futuro. E segundo essa teoria, segundo o pensamento do jansenismo, eles vão caminhar cada vez mais para a predestinação e fazer mais críticas ao livre-arbítrio, sabe? Entendendo que Deus tá quente pra caramba aqui, tá? Que Deus é maior do que tudo, é criador de tudo e é inquestionável, tá bom? Se você parar para pensar em Agostinho de Hipona, que é muito maior a obra dele do que isso que eu estou falando aqui. Vocês não ligam não pra suadeira não, tá, gente? O Agostinho de Hipona, ele fala pra gente assim, se você questionasse Agostinho e falasse assim, mas por que Deus criou o mundo? Ele fala, Deus criou o mundo, criou todos nós como uma obra de bondade, e isso é inquestionável. É assim que vocês vão pensar sobre jansenismo também, sobre o que a gente vai falar da obra do Pascal. E aí a gente chega num ponto. Na sua obra principal aí que a gente define, que inclusive peguei as referências, estudei para poder fazer essa aula, Os Pensamentos, que é de Pascal, ele faz críticas à razão humana. Tá? Esse é o ponto que vocês precisam entender bem a obra do Pascal. Quando ele fala críticas à razão ou críticas ao racionalismo, não significa que o Pascal, por favor, gente, não acredita no racionalismo, que ele seja um negacionista do racionalismo. Não é isso, tá? Ele entende a razão, os princípios da razão do racionalismo como importantes. Porém, ele acha que essa razão é finita, tem limites. Inclusive, que eu acho muito interessante, é sempre legal a gente comparar um filósofo com outro. Um outro cara que era muito importante da mesma época, século XVII, na França, inclusive, é o René Descartes. O Descartes,
ele é contemporâneo do Pascal, apesar de ser mais velho, ele nasceu antes do Pascal. O Descartes, ele era um racionalista, só que ele tem as suas diferenças em relação ao Pascal, porque o Descartes é aquele cara que dizia assim, desconfie de tudo, menos da própria dúvida. Para o Descartes, o racionalismo, a razão, era praticamente infinita. Você poderia encontrar respostas para tudo através da razão. O Pascal, ele acha que é finita, ele acha que essa razão tem um limite. Nem tudo a gente consegue identificar através da razão. Então ele se opõe às ideias de Descartes nesse processo. Para ele, essa razão está sempre enganando a gente, certo? Porque não existe uma verdade, existem várias verdades. Então você não consegue chegar, não existe uma verdade absoluta que através do método racional você vai chegar. O Pascal ele acreditava nisso, certo? E ele acreditava que era preciso utilizar o coração além da razão. O coração é um suporte, ele é muito importante, tão importante quanto o teu cérebro. O coração, quando a gente está falando, é nesse sentido metafórico mesmo, sabe? Tanto é que vem dele aquela frase que todo mundo conhece e tem muita gente que acha que é um dito popular. Vem dele aquela frase que o coração tem razões que até mesmo a própria razão desconhece, certo? Então, ele está dando uma importância para os sentimentos, ele está dando uma importância para o coração, para os seus sentidos, além da razão. Tudo bem, professor Pedro Renaud, mas quais são as partes que a razão é limitada? O que é limitado? Lembrando, não é contra a razão, ele não é um negacionista da razão. Tanto é que ele era um matemático, certo? Ele teve invenções importantes da calculadora, entre outras coisas. Mas qual que é a parte da razão que ele fala assim, que essa parte é finita, é limitada? Une o pensamento dele, desse filosófico, à ideia cristã, principalmente levada ao jansenismo, que a gente falou aqui. Deus não pode ser explicado por métodos racionais. Deus é explicado pela sua fé, Deus é explicado pelo seu coração. Você não, na verdade, não explica, você sente a presença de Deus, você sente a energia, a existência de Deus, certo? Então, para o Descartes, por exemplo, Descartes, se você colocasse Deus, né, naquele método do desconfie de tudo menos da dúvida, que é tudo tem que passar pelo funil, né? As ideias indubitáveis, os pensamentos, as dúvidas passam pelo funil e a gente vai separando. Um método cartesiano, né? Que é o método do funil. O Pascal fala assim, não, Deus não se explica. Tá? Lembra do Santo Agostinho que a gente falou agora há pouco? Falou assim, mas por que Deus criou o universo, criou tudo? Deus criou como um ato de bondade, não se questiona Deus por isso, não se questiona essas questões. Tá? Então, Pascal está falando, razão tem limite. Deus não se explica pela razão. Deus se sente pelo coração. Mas você, enquanto ser humano, é importante. Por quê? Você precisa saber qual a sua posição nesse mundo. Você precisa saber qual que é o teu caminho. Então, nós, seres humanos, somos um nada frente ao infinito. O universo infinito, a criação de Deus infinito. Nós somos nada. Imagina só você. Você é um nada perto desse mundo, desse universo infinito criado por Deus no pensamento de Pascal. Mas em relação ao nada, nós somos tudo. Nós temos presença. Entenderam como é que funciona o pensamento de Pascal? Ele está falando assim para você. Você está entre o meio termo, entre o nada e o tudo. Em relação ao infinito, criado por Deus, entre outras coisas, você é nada. Você é um grãozinho de areia. Mas em relação ao nada, você é tudo, você preenche, você é um meio termo e precisa saber disso. Você precisa saber que você não é zero e também você precisa saber que você não é tudo, certo? Então cuidado, né? Não ache que a razão vai te levar a todos os lugares, porque não vai, é preciso sentir. E por ser esse meio termo, nós somos incapazes de definir o que é o justo e o injusto. A gente é incapaz de julgar o que é o justo, o que é o injusto. Nós somos meio termo. A gente não consegue definir necessariamente o bem e o mal. A gente não consegue ser 100% feliz ou 100% triste. A gente está no meio termo desse caminho. O nada em relação ao infinito e o tudo em relação ao nada. Ok, mas como que a gente vai colocar isso em prática? O Pascal ele vai lançar para a gente aqui um método
para, praticamente é um método para você viver, é um guia de sobrevivência no mundo, tá? Que a gente vai chamar aí de, tem dois nomes, a gente chama de a aposta de Pascal, certo? Ou a gente pode chamar também de argumento da aposta. E o que é isso? A base para vocês entenderem esse método de Pascal, o argumento da aposta ou a aposta de Pascal, para ele, nós seres humanos temos muito mais a ganhar acreditando em Deus do que sendo adeptos do ateísmo, sendo ateus. Ele vai explicar isso para a gente como. É logicamente que uma pessoa cristã, uma pessoa que acredita em Deus, vai falar isso para você. Você tem muito mais a ganhar acreditando em Deus do que sendo ateu, certo? Pode acontecer ao contrário também. Mas a gente vai falar aqui do pensamento de Pascal. E isso é mesmo que a gente não consiga provar a existência de Deus, tá? Através da razão. Lembra que é o coração aqui que está valendo nesse caso para Pascal. Atenção! Para ele, se acreditarmos em Deus, se a gente acredita em Deus e a gente estiver certo, sabe? Um dia a gente morre, sei lá, e tá certo, a gente vai ter um ganho infinito. A gente sempre vai vencer infinitamente, a gente vai ter um ganho que não para. Só que, se a gente acredita em Deus, mas estiver errado, tá? Coloca-se essa possibilidade, se lá na frente, depois de sua morte, sei lá, e estiver errado, você vai ter uma perda infinita, certo? Se você acredita em Deus e estiver certo, o teu ganho é infinito. Se você estiver acreditar em Deus e estiver errado, a sua perda é finita. Porque ninguém vai te culpar, ninguém vai te julgar, nada. Você só acreditava no Deus que no final não existia. Só que também existe ao contrário. Se a gente não acredita em Deus, e a gente estiver certo, o nosso ganho vai ser finito, não vai ser algo que você vai levar para a eternidade, certo? Nosso ganho vai ser finito. Agora, se a gente não crê em Deus e a gente estiver errado, se você julgou que Deus não existisse e pós-morte, ou sei lá, você descobre que Deus existe, se estiver errado, você vai ter uma perda infinita, certo? Você vai estar condenado para a sua eternidade, porque você negou Deus durante a sua vida. Então, para ele, utilizando esse pensamento, que a gente pode questionar, pode discutir, eu questiono, né? Para mim, logicamente, que no passar do tempo, em outros tempos, em outra vida, na idade contemporânea, em outra vida, não. A gente questiona isso, fala, não, Pascal não estava certo, você pode falar, ou você pode acreditar também, não há problema nisso. Mas a gente não está aqui para definir se ele está certo ou errado, a gente está aqui para falar, entender o pensamento de Pascal enquanto um cristão, certo? Do século XVII, francês. Lembra que a França tem um histórico católico muito forte, que a gente já falou aqui, inclusive em Jacques Bossuet, por exemplo, em Jean Bodin, né? Então, a gente chega nesse ponto em Pascal, certo? Então, você tem muito mais a ganhar acreditando em Deus do que sendo ateu. E eu sempre fico buscando em minhas aulas assim exemplos para poder colocar para vocês assim da cultura pop, da cultura contemporânea. E acho que a dica que eu acho que todo mundo deve conhecer é aquela sketch, aquele quadro do canal, né, do Portas dos Fundos, quando a pessoa, né, naquele caso, na época, a Clarice Falcão, antigo, vocês lembram disso? Que ela morre e descobre um Deus que não era nada do que ela estava pensando. Vocês já viram essa cena? Já viram esse vídeo? É muito interessante. Tem a ver com o que a gente está falando aqui de Pascal, certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido o pensamento de Pascal. É bem simples se você for parar para pensar, mas que vocês tenham feito essa relação, inclusive a Descartes, sobre que tipo de razão que ele está pensando, certo? Qual que é até onde vai a razão humana para o Pascal, certo? Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Tá calor pra caramba, com luzes acesas na minha frente. Fui!